Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pelo Rafael, do seu avô, Frederico. Então fiquem agora com o relato do inscrito do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano, espero que você esteja bem, assim como a sua família e todos os inscritos e membros aqui do seu canal. Eu me chamo Rafael e vou trazer relatos que aconteceram com o meu avô, Frederico Augusto. A maioria da minha família mora aqui em São Paulo, capital, mas o meu avô, Frederico, e a minha avó Maria são naturais do Acre. O meu avô nasceu e foi criado em um seringal. O meu bisavô era seringueiro. E como ele viajava muito pela mata amazônica, ele acabou conhecendo a minha bisavó e eles formaram família, onde fica o Seringal Cachoeira. Esse seringal é um dos mais famosos do Brasil. O meu avô teve uma infância difícil, e nessa infância ocorreram acontecimentos sobrenaturais que ele nos contava e que eu trarei aqui para vocês. Então seguem as palavras do meu avô. Boa noite a todos, eu me chamo Frederico Augusto, tenho 70 anos de idade, sou natural do Acre, mais precisamente na região do Seringal Cachoeira. O meu pai era seringueiro e morreu nessa atividade. Era uma época difícil, onde pessoas ganhavam em cima de outras pessoas que não tinham condições, que não sabiam ler nem escrever. E nessa região não era diferente. Essa região de mata, que envolve o seringal, é uma região cheia de mistérios e acontecimentos. Eu vou contar aqui a primeira história que eu me lembro e é uma das mais assustadoras que aconteceram comigo. Eu tinha por volta de uns 10 anos de idade, há quase 60 anos. Eu tenho mais 2 irmãos. Meu irmão mais velho, que tinha 11 anos, e o caçula, que na época tinha 6. A casa em que nós morávamos era uma casa feita de madeira, com barro e alguns tijolos. A cobertura era toda feita de madeira, e o meu pai sempre teve mãos boas para lidar com esse tipo de trabalho. A nossa casa era uma casa bem aconchegante. Nós dividíamos um quarto, os meus pais ficavam em outro quarto. Nessa época, quando alguém falecia, a pessoa era sepultada em uma cova aberta no barro, colocada com um caixão feito com tábuas e madeiras. Nós tínhamos 2 amigos. Eu não vou citar os nomes deles aqui. Ambos tinham 8 anos. Eles eram primos e com frequência brincavam comigo e com meus 2 irmãos. Mas infelizmente, um desses meninos acabou contraindo uma doença e acabou falecendo em pouco tempo. Era um local com poucas casas e o meu pai ficou encarregado de fabricar um caixão para ele, pois, como eu disse, o meu pai tinha um talento e ele se disponibilizou para fazer um caixão um pouco melhor para a criança, pois os pais da criança haviam apenas encontrado caixotes para a produção do caixão, e ele disse que não iria deixar essa criança ser enterrada daquele jeito. Eu me lembro de ir junto com o meu pai e ver o menino deitado sobre uma mesa, coberto com um pano branco. Aquilo já me impressionou muito. Eu apenas virei o meu olhar e acompanhei o meu pai, que mediu o tamanho do menino e começou a fabricar o caixão, pois ele seria sepultado naquela mesma tarde. Quando meu pai terminou o trabalho, o menino foi colocado no caixão. Foi feito um cortejo com todas as pessoas que moravam próximas à região. Ele não foi sepultado no cemitério local. Era um cemitério improvisado no meio da mata, onde você via cruzes feitas com madeira ou galhos de árvores que eram amarrados para formar uma cruz. O meu pai fabricou uma cruz de madeira. Foi aberta a cova e o caixão do menino foi disposto. Foi feita uma oração e foi coberto por terra. Os dias foram se passando, e tudo aconteceu em um dia que tivemos uma péssima ideia. O primo dele propôs em uma manhã que nós fôssemos até o cemitério e acendêssemos uma vela para seu primo. Já havia se passado cerca de 4 meses do falecimento do garoto, e lá fomos nós. Eu fui acompanhado do primo dele e dos meus 2 irmãos. Você tinha que atravessar uma zona de mata. Era uma mata fechada, onde você ouvia os animais fazendo barulho. Mas nós já estávamos acostumados
pois éramos criados ali desde bebê. Caminhamos cerca de 1 hora dentro da mata e chegamos até o local aonde ele havia sido sepultado. Só que nós estranhamos que próximo aonde estava o túmulo do garoto havia mais 2 túmulos. E não tinha marcações. E se tivesse, seria difícil, pois nenhum de nós sabia ler. Então não saberíamos ler o nome. Nós ficamos ali olhando aqueles 2 túmulos e fomos até o túmulo do primo dele. Nós oramos um Pai Nosso para aquele menino. E o primo dele começou a mexer em uma bolsa de pano que ele carregava. E ele começou a ficar desesperado. Aonde está? Eu perdi a vela. Quando ele disse isso, eu olhei para ele e perguntei: será que você perdeu no caminho? Ele disse que provavelmente sim, pois ele havia pegado uma vela da sua mãe para acender no túmulo do seu primo. Então nós decidimos voltar pelo caminho e procurar a vela. Mas antes de irmos embora, eu coloquei a minha mão sobre a cruz do túmulo do menino e fiz a promessa que iria voltar para acender uma vela. Saímos os 4 caminhando no meio da mata, fazendo o percurso de volta. O percurso era todo marcado por uns panos que ficavam amarrados e pregados nas árvores para descobrir o caminho. Só que nós olhamos o caminho todo e não encontramos a vela. Quando chegamos em casa, os meus pais perguntaram onde nós fomos e nós contamos. O meu pai e a minha mãe ficaram muito bravos conosco, pois era perigoso crianças andarem no meio da mata. Poderia ter pessoas com más intenções e naquela região eram cheias de pessoas assim, que poderiam fazer mal para crianças. Nós levamos um sermão danado e os meus pais não deixaram mais que nós voltássemos até o túmulo do menino. Se passaram uns 4 ou 5 dias e nós já tínhamos esquecido da vela e do túmulo. Só que eu comecei a ficar doente. Eu acordei um dia com uma febre muito alta. A minha mãe me medicou com os medicamentos que tinham. O meu pai teve até que chamar o médico mais próximo. E esse médico demorou um dia para ir até a minha casa. E na noite anterior, eu tive pesadelos constantes. Eu sonhava que eu estava correndo no meio da mata, na escuridão, e eu ouvia gritos, sussurros e berros dentro daquele local. Era como se várias pessoas ou seres estivessem me perseguindo. E o médico só foi chegar depois do almoço no próximo dia. O médico passou medicamentos e disse que eu estava com alguma enfermidade, mas ele não sabia o diagnóstico. Como o médico não resolveu a situação, os meus pais me levaram até uma rezadeira. Era uma das senhoras que faziam orações, que moravam lá próximo à nossa casa. Quando chegamos na casa, ela pediu que eles me deitassem sobre uma mesa e começou a fazer orações. Agora eu vou contar aqui o que a minha mãe me contou. Eu estava deitado sobre a mesa quando essa mulher chegou e colocou a mão sobre a minha barriga e começou a fazer uma oração em uma língua toda enrolada que ninguém entendia. Ela então começou a gritar, dava gritos que assustaram os meus pais e olhou na direção dos meus pais dizendo: esse menino fez coisa errada. Foi na terra de alguém que morreu e fez uma promessa. Se ele não cumprir essa promessa, ele vai morrer. Pois para essa pessoa que foi feita a promessa, é uma dívida. Vocês têm que dar um jeito de levar esse menino e façam com que ele pague a promessa. Quando essa senhora disse isso, a minha mãe se lembrou que nós havíamos ido no cemitério, no túmulo do garoto. E ela disse que nós havíamos ido acender uma vela e que nós havíamos perdido a vela no caminho. Eu coloquei a minha mão sobre a cruz do túmulo do menino e fiz a promessa que iria voltar para acender uma vela. Então a mulher disse que era isso que havia acontecido. Ela me deu um banho com ervas e então disse que eu teria que ser carregado até o local. E me levaram amarrado em cima de um carrinho de madeira. Passaram pelo meio da mata e chegaram até o cemitério. O meu irmão mais velho nos acompanhou. Quando chegamos lá, ele apontou para o túmulo e ele disse que eu coloquei a mão sobre o túmulo e fiz a promessa que iria voltar para acender uma vela. Quando meu pai olhou para o túmulo, ele disse: mas esse túmulo aqui não é o túmulo do garoto. O túmulo do garoto é aquele mais no fundo. Eu sei, pois fui eu que ajudei a sepultá-lo. Mas essa cruz aqui realmente é a cruz do garoto. Só que alguém sepultou 2 pessoas depois. E esses 2 sepultados
Foram 2 homens que acabaram brigando devido à bebedeira, e um matou o outro, e os 2 estavam sepultados ali. Alguém deve ter retirado a cruz que o meu pai fez para o garoto e colocado essa cruz no túmulo de um desses homens. E quem estava me fazendo ficar doente, me acompanhando, era um daqueles homens que estava sepultado no túmulo. Não era o garoto. O meu pai foi correndo chamar a senhora, e aquela senhora veio andando no meio da mata acompanhando meu pai. Quando chegou até o local, ela se abaixou no túmulo, retirou a cruz que meu pai havia feito, colocou essa cruz de volta no túmulo do menino, retirou uma cruz que estava toda amarrada, feita com galhos, e colocou essa cruz no túmulo desse homem. Ela então pediu que me aproximassem do túmulo, e ela falou umas palavras. Esse menino aqui não sabe o que faz. Ele prometeu que iria acender uma vela, e ele irá acender. Só que você está deixando ele muito doente. Deixe esse menino, que eu prometo que eu vou acender uma vela toda sexta-feira no seu túmulo, durante 2 meses. A minha mãe disse que quase não acreditou, pois logo que essa mulher falou isso, eu já comecei a me mexer dentro do carrinho, e fizeram com que eu acendesse uma vela ao lado da cruz. Mas no outro dia, eu já acordei muito bem, eu havia melhorado muito. Aquela senhora foi me visitar, e ela me disse: para os mortos você não deve prometer nada, pois se você não cumprir, aquele morto vai acompanhar você, e vai ficar comendo o que você come, bebendo o que você bebe, e deixando você cada vez mais doente. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida que eu nunca vou esquecer. E depois desse fato, quando alguém era sepultado, se eu pudesse eu não acompanhava. Já aconteceram outras coisas comigo, envolvendo aquele seringal, até quando eu trabalhei como seringueiro, mas esse relato foi um dos fatos mais assustadores que eu trago na minha memória até os dias de hoje. Cuidado com o que você promete para os mortos, pois você terá que cumprir. Feliciano, esse foi o primeiro relato que eu estou enviando para você. O meu avô tem muitas histórias para contar. Espero que vocês tenham gostado do relato. Abraços, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Rafael, por você ter compartilhado o relato do seu avô aqui no canal. Um abraço a você, a toda a sua família e um abraço especial para o seu avô Frederico. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está acompanhando os vídeos, deixando o like, compartilhando e comentando. A você também que está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo. Que Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Uma ótima semana, até o próximo vídeo.